A Revolução Industrial foi um processo responsável por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção. A Inglaterra foi a pioneira dessas transformações, ou seja, a primeira a iniciar esse processo. Mas você sabe por quê? Podemos citar uma série de motivos, começando pela Revolução Gloriosa. Como resultado dela, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, fazendo com que o poder deixasse de ser absolutamente do rei. Acontece que os parlamentares eram em sua maioria burgueses, e é claro que mexeram alguns pauzinhos para favorecer seus próprios negócios. Assim, eles desenvolveram uma economia mais independente e medidas mais liberais, sempre tendo em mente o crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o Ato de Navegação. Essa lei, criada no século XVII, decretava à Inglaterra e suas colônias que todas as mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. O objetivo do Ato de Navegação era enfraquecer a concorrência e permitir que a Inglaterra controlasse as rotas comerciais e marítimas do mundo. A posição geográfica dela também foi extremamente importante para esse feito. Já que era uma ilha, tinha um acesso melhor às potências europeias, em uma época que o transporte por terra era muito caro e demorado. Ela também tinha em si muitos rios navegáveis, facilitando o escoamento de sua produção para o mercado interno. Logo, essas medidas fizeram com que a Inglaterra acumulasse muito capital e a burguesia enriquecesse mais ainda. Todo esse capital acumulado foi muito importante, pois a partir dele que a burguesia pôde investir em pesquisas para desenvolver a criação das máquinas, e assim aperfeiçoar o processo de produção e financiar a construção das indústrias têxteis. Além disso, teve a Lei dos Cercamentos. Essa lei resultou na transformação de terras comuns em propriedades que serviram para o pastoreio de ovelhas e a implantação de técnicas mais modernas de agricultura. A partir dessas melhorias, eles aumentaram a produção e assim houve um crescimento populacional gigantesco. Acontece que essas terras eram ocupadas por camponeses, que tinham relações de trabalho ainda feudais, e com a lei dos cercamentos eles foram simplesmente expulsos do campo, tendo assim que migrar para as cidades em busca de sobrevivência. Com essa migração em massa dos camponeses para a cidade, o que é chamado de êxodo rural, havia mão de obra abundante e barata para as indústrias. Já que todo mundo estava desesperado por um emprego, acabavam se submetendo a péssimas condições de trabalho, com cargas horárias de até 16 horas, incluindo explorações a crianças e mulheres. E lembra que as terras deles deram origem a pastos de ovelhas? Isso visava a produção de lã, a matéria-prima essencial para a grande atividade econômica da época, a indústria têxtil. A enorme quantidade de reservas de carvão e ferro na Inglaterra também foram fundamentais, porque serviram de base para a indústria do período, ainda posteriormente sendo utilizada nas locomotivas. Agora que você já entendeu os principais motivos da Inglaterra ser pioneira, vamos voltar lá para o começo do século XIV, onde ainda não existiam indústrias nem nada. Nessa época, a produção era artesanal e familiar, onde o indivíduo cuidava de todo o processo de produção. A partir da Idade Moderna, toda essa produção que era fragmentada começou a se concentrar nas manufaturas, que eram ofícios comandados por um burguês, que pagava salários a artesãos para elaborar produtos a partir da matéria-prima que ele oferecia. Tudo mudou com a criação do motor a vapor, que ao ser introduzido nesse processo deu origem à maquinofatura, assim marcando a Revolução Industrial. Com o uso dessa máquina, os vários trabalhadores especializados se tornaram inúteis, porque agora só uma pessoa sem instrução já conseguiria produzir em série em um tempo muito menor, só apertando um botão, uma engrenagem, o que aumentou o lucro dos burgueses e diminuiu o salário dos trabalhadores. Lembra que eu comentei que as condições de trabalho eram horríveis e perigosas? Não havia nenhum tipo de segurança nem direitos para os trabalhadores. Se você faltasse por problemas de saúde ou tivesse um dedo cortado fora, era logo demitido. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se voltassem contra seus patrões e se organizassem em sindicatos. Os movimentos mais famosos por melhores condições de trabalho foram o ludismo e o cartismo. O ludismo deriva do Ned Ludd, supostamente um cara muito doido que quebrou as máquinas de seu patrão em um protesto contra o uso delas.
Assim, vários trabalhadores se inspiraram e começaram a quebrar as máquinas das indústrias, alegando que elas estavam roubando os empregos dos humanos e contribuindo para a redução dos salários. Claro que isso não adiantou nada e o governo reprimiu fortemente os ludistas, punindo até a morte. O movimento cartista, por sua vez, lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Ele se originou pela Carta do Povo, um documento que fazia várias reivindicações políticas e trabalhistas. Eles pressionaram os patrões por meio de greve, e essas mobilizações até resultaram em algumas melhorias ao longo do século. Então, quais foram os resultados da Revolução Industrial? Foram desenvolvidas muitas tecnologias, como as locomotivas e as estradas de ferro, que logo se espalharam por toda a Inglaterra, facilitando o transporte das mercadorias. O carvão, matéria que por sorte a Inglaterra tinha bastante, se tornou fonte de energia para as máquinas a vapor. Nessa fase também foi desenvolvido o telégrafo, um dos principais meios de comunicação quase instantânea. A Inglaterra se tornou o maior centro urbano e comercial do mundo, o que ameaçou o poder dos outros países europeus, que estavam com medo de se tornar independentes economicamente, e por isso iniciaram seus próprios processos de industrialização. Para fomentarem ainda mais essas atividades, precisavam de matéria-prima e de maior mercado consumidor, o que fez eles buscarem por colônias de exploração na África e na Ásia. Esse processo ficou conhecido como imperialismo e foi um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial. Outro resultado da Revolução Industrial foi o êxodo rural, devido ao cercamento dos campos, que resultou no crescimento da vida urbana. Além disso, teve aquilo que eu falei do desenvolvimento de tecnologias agrícolas, que permitiram um crescimento gigantesco da população mundial. A burguesia se fortaleceu e começou a ganhar cada vez mais destaque a classe operária. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, manda lá no grupo da turma que tá todo mundo desesperado para a prova de amanhã. E deixa seu joinha, se inscreve, comenta o que você achou, que eu fico muito feliz em ler. Muito obrigada e até a próxima.